Um sonho espesso de esquecimento e a perspectiva de que naquela tarde voltaria a ver Clara me persuadiram de que a visão não havia sido mais do que um acaso. Talvez aquele inesperado surto de imaginação febril fosse somente um presságio do prometido e ansiado estirão que, segundo todas as vizinhas da escada, faria de mim um homem, se não interessante, ao menos de bom aspecto. Às 7 em ponto, vestindo as minhas melhores roupas e destilando vapores da água de colônia Varron Dandy, que pegara emprestado do meu pai, irrompi na casa de Dom Gustavo Barceló, disposto a estrear como leitor em domicílio e moscão de salão. O livreiro e sua sobrinha dividiam um apartamento palaciano na Praça Real. Uma empregada de uniforme, touca e uma vaga expressão de legionário me abriu a porta com reverência teatral. O senhor deve ser o senhorzinho Daniel, disse. Sou Bernarda, a seu inteiro dispor. Bernarda utilizava um tom cerimonioso que condizia com o sotaque de Cáceres, fechado e impenetrável. Com pompa e circunstância, guiou-me através da residência dos Barceló. O andar principal circundava todo o imóvel e mostrava um círculo de galerias, salões e corredores que a mim, acostumado com a modesta casa familiar da rua Santa Ana, assemelhava-se a uma miniatura de El Escorial. À minha frente, eu podia ver que Dom Gustavo, além de livros, incunábulos e todo tipo de rara bibliografia, colecionava estátuas, quadros e retábulos, para não falar da abundante fauna e flora. Acompanhei Bernarda através de uma galeria transbordando de folhagem e espécimes dos trópicos que formavam verdadeira estufa. Os vidros da galeria depuravam uma luz dourada de pó e de vapor. O som de um piano flutuava no ar, languido e arrastando suas notas desgarradas. Bernarda abria passagem através do matagal, brandindo seus braços de estivador a modo de sabre. Eu acompanhava de perto, estudando o recinto e reparando na presença de uma meia dúzia de felinos e de um par de cacatuas de cor berrante e tamanho enciclopédico, que, conforme me explicou a empregada, Barceló havia batizado como Ortega e Gazé, respectivamente. Clara me esperava num salão do outro lado desse bosque que dava para a praça. Em volta, num vestido vaporoso de algodão azul turquesa, o objeto dos meus turvos anseios tocava piano, sob a proteção de um sopro de luz que descia, prismático da roseta. Clara tocava mal, fora do ritmo e errando a maior parte das notas, mas a sua serenata levava-me à glória. E vê-la de frente ao teclado, com um meio sorriso e a cabeça inclinada, inspirava-me uma visão celestial. Ia tossir para registrar minha presença, mas os eflúvios do Varron Dandy me delataram. Clara interrompeu subitamente o concerto e um sorriso envergonhado salpicou o seu rosto. Por um momento pensei que fosse meu tio, disse. Ele me proibiu de tocar Monpou, porque diz que o que faço com ele é um sacrilégio. O único Monpou que eu conhecia era um padre macilento e de propensão flatulenta que nos administrava aulas de física e de química, e a associação de ideias pareceu-me grotesca e mesmo improvável. Pois eu acho que você toca muito bem, ponderei. Nada disso. Meu tio, que é um melônomo de conveniência, até colocou um professor de música para me corrigir os erros. É um compositor jovem, mas que promete. Chama-se Adrian Neri e estudou em Paris e em Viena. Vou apresentá-lo a você. Ele está compondo uma sinfonia cuja estreia será com a Orquestra Cidade de Barcelona, porque seu tio pertence à junta diretiva. Ele é genial. Quem? O tio ou o sobrinho? Não seja malicioso, Daniel. Certamente você vai cair de amores por Adrian. Como cai um piano de cauda do 7º andar, pensei. Quer comer alguma coisa? Ofereceu Clara. Bernarda faz uns biscoitos de canela de tirar o fôlego. Lanchamos como verdadeiros reis, devotando tudo o que a empregada colocava sem cessar na mesa. Eu ignorava o protocolo dessas ocasiões e não sabia muito bem como proceder. Clara, que sempre parecia ler os meus pensamentos, sugeriu-me que, quando quisesse, poderia começar a ler A Sombra do Vento, pois já estávamos instalados e que podia começar do início. Assim, imitando aquelas vozes da Rádio Nacional que recitavam vinhetas de estilo patriótico, logo depois da hora do Angelus, com prosopopeia exemplar, comecei a revisitar mais uma vez o texto do romance. Minha voz, um pouco entorpecida de início, foi relaxando aos poucos, e logo me esqueci de que estava lendo em voz alta para tornar a mergulhar na narrativa, descobrindo cadências e rodeios na prosa que fluíam como motivos musicais, acertos de som e pausas,
nos quais não tinha reparado na primeira leitura. Novos detalhes, filamentos de imagens e miragens despontaram entre as linhas, como a disposição interna de um edifício se o examinamos de diferentes ângulos. Li no intervalo de 1 hora, atravessando 5 capítulos, até sentir a garganta seca e meia dúzia de relógios de parede soarem em todo o apartamento, lembrando-me de que já estava ficando tarde. Fechei o livro e observei Clara, que me sorria com calma. Lembra um pouco a Casa Vermelha, disse, mas esta parece uma história menos sombria. Não se fie, é apenas o começo, disse eu. Logo as coisas se complicam. Você precisa ir embora, não? Perguntou Clara. Receio que sim, não é que eu deseje, mas se não tem outra coisa para fazer, volte amanhã, sugeriu Clara. Mas não quero abusar de... Às 6? Ofereci. Digo isso porque assim teremos mais tempo. Aquele encontro na sala de música do apartamento da Praça Real foi o primeiro de muitos outros ao longo daquele verão de 1945 e dos anos que se seguiram. Logo, minhas visitas ao apartamento dos Barceló fizeram-se quase diárias, menos nas terças e quintas, dias em que Clara tinha aula de música com o tal Adrian Neri. Eu passava horas ali e, com o tempo, conhecia de cor cada sala, cada corredor e cada planta do bosque de Dom Gustavo. A Sombra do Vento durou algumas semanas, mas não nos deu trabalho encontrar sucessores com os quais preencher as nossas horas de leitura. Barceló dispunha de uma magnífica biblioteca e, na falta de mais livros de Julian Carracks, passeamos por dezenas de clássicos menores e frivolidades maiores. Algumas tardes apenas líamos, outras nos dedicávamos apenas a conversar ou inclusive a sair para dar um passeio na praça ou caminhar até a catedral. Clara gostava de se sentar para escutar o cochicho das pessoas no claustro e adivinhar o eco dos passos nos corredores de pedra. Pedia-me que lhe descrevesse as fachadas, as pessoas, os carros, as lojas e as vitrines da nossa passagem. Muitas vezes segurava meu braço e eu a guiava por nossa Barcelona particular, uma que só ela e eu podíamos ver. Sempre acabávamos num bar da rua Petrichol, dividindo um doce ou um pedaço de bolo. Às vezes, as pessoas nos olhavam de esguelha e mais de um garçom sabichão referiu-se a ela como a sua irmã mais velha, mas eu me fazia de sonso para as insinuações e brincadeiras. Outras vezes, não sei se por malícia ou morbidez, Clara me fazia confidências extravagantes que eu não sabia onde encaixar. Um dos seus assuntos favoritos era o de um desconhecido, um sujeito que se aproximava às vezes quando ela estava sozinha na rua e lhe falava com voz rachada. O misterioso indivíduo, que nunca mencionava seu nome, fazia-lhe perguntas sobre Dom Gustavo e inclusive sobre mim. Em certa ocasião, tinha acariciado seu pescoço. Essas histórias me martirizavam sem piedade. Em outra ocasião, Clara garantiu que tinha pedido ao suposto estranho que deixasse ler o seu rosto com as mãos. Ele guardou silêncio, o que ela interpretou como sim. Quando levantou as mãos até a cara do desconhecido, ele a deteve secamente, não sem antes dar oportunidade a Clara de apalpar o que se assemelhava a couro. Como se usasse uma máscara de pele, dizia. Isso você está inventando, Clara? Clara jurava de pés juntos que era verdade, e eu me rendia, atormentado pela imagem daquele desconhecido de existência duvidosa, que sentia prazer em acariciar esse rosto de cisne e vai saber o que mais, enquanto a mim só era permitido ansiar por isso. Se tivesse parado para pensar, teria entendido que minha devoção por Clara não era mais do que uma fonte de sofrimento. Talvez por isso a adorasse ainda mais, por essa estupidez eterna de perseguir os que nos fazem mal. No decorrer daquele verão, eu temia apenas pelo dia em que recomeçariam as aulas, e eu não disporia do dia todo para ficar com Clara. Bernarda, que escondia uma natureza de fada madrinha sob o semblante severo, acabou por se afeiçoar a mim de tanto me ver, e à sua maneira resolveu adotar-me. Nota-se que esse rapaz não tem mãe, costumava dizer para Barceló. Me dá uma pena ao pobrezinho. Bernarda chegara a Barcelona pouco depois da guerra, fugindo da pobreza e de um pai que nos dias bons lhe dava palmadas e a chamava de bobona, feia e suja, e nos ruins aprendia nos chiqueiros bêbado para manuseá-la, até que ela chorava de pavor e ele a deixava partir, chamando-a de hipócrita e estúpida como sua mãe. Barceló tinha cruzado com ela por acaso, quando Bernarda trabalhava numa barraca de verduras e legumes no mercado do Borne e, seguindo uma intuição, oferecer a ela emprego na sua casa.
Nossa história será como o Pigmaleão, anunciou. A senhora será minha, Elisa, e eu o seu professor Higgins. Bernarda, cujo apetite literário ficava saciado com a folha dominical, olhou-se de esguelha. Escute aqui, nós podemos ser pobres e ignorantes, mas somos decentes. Barceló não era exatamente George Bernard Shaw, mas, embora não tivesse conseguido dotar sua pupila da dicção e do encanto de Dom Manuel Azana, seus esforços tinham acabado por refinar Bernarda e dar-lhe modos e falares de donzela provinciana. Tinha 28 anos, mas sempre me pareceu que contava 10 anos a mais, embora fosse somente no olhar. Era muito católica e devota fanática da Virgem de Lourdes. Diariamente ia à Basílica de Santa Maria do Mar, ouvia a missa das 8 e se confessava 3 vezes ao dia, no mínimo. Dom Gustavo, que se declarava agnóstico, o que Bernarda suspeitava que fosse uma moléstia respiratória, como a asma, mais de homens, opinava que era matematicamente impossível a empregada pecar o suficiente para manter semelhante ritmo de confissão. Você é a melhor pessoa do mundo, Bernarda, dizia indignado. Essas pessoas que veem pecado em toda parte estão doentes da alma, e se você ver, dos intestinos. A condição básica do beato ibérico é a prisão de ventre crônica. Ao ouvir tamanhas blasfêmias, Bernarda se benzia 5 vezes. Mais tarde, à noite, dizia uma oração extra pela alma suja de Dom Barceló, que tinha bom coração, mas que de tanto ler tinha apodrecido os miolos, como Sancho Pança. Da Páscoa a Ramos, Bernarda conseguia uns namorados que lhe batiam, tiravam suas poucas economias que tinha numa caderneta de poupança e que cedo ou tarde a abandonavam. Sempre que ocorria uma dessas crises, Bernarda fechava-se no quarto que tinha na parte dos fundos do apartamento para chorar dias a fio. E jurava que se mataria com o veneno de ratos ou que beberia uma garrafa de lixívia. Barceló, depois de esgotar todas as suas artimanhas de persuasão, assustava-se de verdade e tinha de chamar o chaveiro de plantão para que abrisse a porta do quarto e seu médico de cabeceira para que lhe administrasse um sedativo para cavalos. Quando a coitada despertava, 2 dias depois, o livreiro comprava-lhe rosas, bombons, um vestido novo e a levava ao cinema para ver uma fita de Cary Grant, que, segundo ela, depois de José Antônio, era o homem mais charmoso do mundo. Veja só, e dizem que Cary Grant é homossexual, murmurava ela, entupindo de chocolates. Será possível? Bobagem, sentenciava Barceló. O Casmurro e o Lerdo vivem num estado de perrene inveja. Como o senhor fala bonito, percebe-se que foi à universidade, aquela do sorvete. Sorbonne, corrigia Barceló sem azedume. Era muito difícil não gostar de Bernarda. Sem que ninguém lhe pedisse, ela cozinhava e costurava para mim. Ajeitava minhas roupas, meus sapatos, me penteava, me cortava os cabelos, me comprava vitaminas e pasta de dente e, inclusive, chegou a presentear-me com uma medalhinha com uma tampa de vidro que continha água benta, trazida de Lourdes de ônibus por sua irmã que morava em Saint Andrés de Bozós. Às vezes, enquanto se empenhava em examinar meu cabelo em busca de lêndias e de outros parasitas, me falava em voz baixas. A senhorita Clara é o que há de melhor no mundo, e queira Deus que eu caia morta, se algum dia decidir criticá-la. Mas fica bem que o senhor fique muito obcecada por ela, se entende o que quero dizer. Não se preocupe, Bernarda, somos apenas bons amigos. Pois é isso mesmo que estou dizendo. Para ilustrar os seus argumentos, Bernarda começava então a contar alguma história que ouvira no rádio, em torno de um rapaz que se apaixonara pela sua professora, e a quem, por obra de algum sortilégio justiceiro, haviam caído o cabelo e os dentes, enquanto a cara e a mão cobriam-se de fungos recriminatórios, uma espécie de lepra do libidinoso. A luxúria é coisa muito ruim, concluía Bernarda, estou dizendo. Dom Gustavo, apesar das brincadeiras à minha custa, via com bons olhos minha devoção por Clara e minha entusiasta entrega como acompanhante. Eu atribuía sua tolerância ao fato de que ele provavelmente me considerava inofensivo. A cada tarde, continuava a fazer ofertas suculentas para a aquisição do romance de Carrax. Dizia-me que tinha comentado o assunto com alguns colegas do Grêmio de Sebos e todos concordavam que um Carrax agora podia valer uma fortuna, especialmente na França. Eu sempre lhe dizia que não, e ele se limitava a sorrir astuto.
Tinha me entregue uma cópia das chaves do apartamento para que eu entrasse e saísse sem ficar dependendo da presença dele ou de Bernarda na casa para entrar. Meu pai era farinha de outro saco. Com o passar dos anos, tinha superado sua dificuldade inata de abordar qualquer assunto que lhe preocupasse de fato. Uma das primeiras consequências desse progresso foi que começou a mostrar sua clara desaprovação à minha relação com Clara. Você deveria passear com os amigos da sua idade, como Tomás Aguilar, de quem você esqueceu e que é um ótimo rapaz, e não com uma mulher que já tem idade para estar casada. Que diferença faz a idade de cada um se somos bons amigos? O que mais me doeu foi a alusão a Tomás, porque era verdade. Fazia meses que eu não saía com ele, quando antes éramos inseparáveis. Meu pai observou-me com desaprovação. Daniel, você não sabe nada de mulheres, e essa brinca com você como um gato com um canário. É você que não entende nada de mulheres? Eu retrucava ofendido. E de Clara? Menos ainda. As nossas conversas sobre o assunto raramente iam além de uma troca de acusações e de olhares. Quando não estava no colégio ou com Clara, dedicava todo o meu tempo a ajudar meu pai na livraria, arrumando o armazém dos fundos, levando pedidos, fazendo compras ou atendendo aos clientes habituais. Meu pai se queixava de que eu não punha a cabeça nem o coração no trabalho. Eu, por minha vez, retrucava que passava a vida toda ali e que não entendia o que ele tinha para queixar-se. Em muitas noites, sem poder conciliar o sono, eu me lembrava daquela intimidade, daquele pequeno mundo que ambos tínhamos compartilhado nos anos seguintes à morte da minha mãe, os anos da caneta de Victor Hugo e das locomotivas de latão. Recordava-os como anos de paz e tristeza, um mundo que se desvanecia, que vinha se evaporando desde aquele amanhecer em que meu pai me levara para visitar o cemitério dos livros esquecidos. Um dia, meu pai descobriu que eu tinha presenteado Clara com o livro de Carrax e encheu-se de cólera. Você me decepcionou, Daniel, disse. Quando levei aquele lugar secreto, disse a você que o livro que você escolheria era algo especial, que você o adotaria e deveria responsabilizar-se por ele. Eu tinha 10 anos naquela época, papai, e aquilo era uma brincadeira de crianças. Meu pai olhou-me como se eu o tivesse apunhalado. E agora você tem 14 e não apenas continua sendo um menino, mas é um menino que pensa ser homem. Você terá muitos desgostos na vida, Daniel, e muito rapidamente. Naqueles dias, eu queria acreditar que meu pai se incomodasse por eu ficar tanto tempo com os Barceló. O livreiro e sua sobrinha moravam num mundo de luxos que meu pai só podia pressentir. Achava que a empregada de Dom Gustavo se comportava comigo como se fosse minha mãe, e ficava ofendido que eu aceitasse que alguém pudesse desempenhar aquele papel. Às vezes, enquanto eu andava pelo quarto dos fundos, fazendo pacotes ou preparando uma entrega, ouvia algum cliente brincar com meu pai. Sempere, o que você tem que fazer é procurar uma moça jovem, que agora sobram viúvas com boa aparência e na flor da vida, se você me entende. Uma boa moça conserta a vida da gente, amigo, e lhe tira 20 anos. O que não consegue em 2 peitos? Meu pai nunca respondia a essas insinuações, mas elas me pareciam cada vez mais sensatas. Certa ocasião, numa das nossas cenas que se tinham transformado em lutas de silêncios e olhares atravessados, eu trouxe o assunto à tona. Achava que se fosse eu que o sugerisse, facilitaria as coisas. Meu pai era um homem bem apessoado, de aparência delicada e cuidada, e me constava que mais de uma mulher no bairro o via com bons olhos. Para você se tornou muito fácil encontrar uma substituta para sua mãe, retrucou ele com amargura. Mas para mim não há, e não tenho interesse nenhum em procurar. À medida que o tempo passava, as insinuações do meu pai e de Bernarda, e inclusive de Barceló, começaram a fazer efeito em mim. Algo dentro de mim, me dizia que eu estava me metendo num caminho sem volta, que não podia esperar que Clara visse em mim mais do que um menino que tinha 10 anos a menos que ela. Sentia que cada dia ficava mais difícil ficar junto dela, sentir o roçar de suas mãos ou levá-la pelo braço quando passeávamos. Chegou a um ponto em que a mera proximidade com ela traduzia-se numa dor quase física. Esse fato não escapava a ninguém, e menos ainda a Clara. Daniel, acho que temos que conversar, me dizia ela. Eu acho que não me portei bem com você. Eu nunca deixava acabar suas frases. Saía do quarto com qualquer desculpa e fugia.
Eram dias em que pensava estar enfrentando o calendário numa corrida impossível. Temia que o mundo de miragens que tinha construído em torno de Clara estivesse se aproximando do fim. Não imaginava que meus problemas estivessem apenas começando.